Você sabia que o Brasil tem uma família real? E que se hoje nós estivéssemos dentro de um Brasil monarquia, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança seria o atual imperador do Brasil? Inclusive, esses anos atrás, alguns anos atrás, ele deu uma entrevista ao Danilo Gentili. É engraçado, né? É importante a gente ver essa versão da história que é pouco contada. Enfim, essa história vive, inclusive, o Dom Bertrand, ele é bisneto, né, da princesa Isabel. Nós vamos falar hoje sobre esse Brasil monarquia, né, transição para a república. Vamos contextualizar aqui algumas coisas para servir como pano de fundo para a gente entender esse processo. Bom, nós vamos ter em 1822 a independência, né, do Brasil, no 7 de setembro, com Dom Pedro I propagando, né, proclamando ali a independência do Brasil. Nós vamos ter em 1831 o Dom Pedro I retornando para Portugal, abdicando do trono aqui, tendo em vista que sua irmã tinha perdido ali o trono para o seu irmão, né, Dom Miguel. Então ele vai ter esse retorno em busca da recuperação ali do trono para sua filha. E a gente vai ter também a questão da Guerra Civil Portuguesa dentro desse contexto aí, tá? Ele abdica do trono, deixa o Dom Pedro II assumindo aqui, só que ele tinha 5 anos. Dentro desse processo aí, o Brasil vai passar por aquilo que a gente chamamos de Brasil regencial, né? O Brasil passa por esse período aí de regência, no qual aí, inclusive, os regentes têm que enfrentar diversas revoltas dentro do território, uma delas que é bem famosa, que é a revolta de Farroupilhas. É importante aí esse período no qual os regentes conseguiram manter o Brasil aí unido. Bom, o Dom Pedro II ele vai conseguir assumir o trono apenas em 1841, aos 15 anos, aí a gente vai ter o golpe da maioridade, no qual, né, ele não tinha 15 anos, mas por conta de ajustes jurídicos ali, ele consegue assumir o trono. Ele fica no poder 58 anos, e só vai sair em 1889, que é o dia da proclamação da República, aos 72 anos de idade. Vamos entender aqui agora, entrando propriamente, né, nos fatos, as causas, né? Por que a monarquia se enfraqueceu? Vamos ter aí 4 pilares extremamente importantes, tá? Os militares eles saem da guerra do Paraguai, né, com uma perspectiva, com uma expectativa muito alta, né, tendo ali como expectativa ser melhores remunerações. Nós vamos ter aí essa questão de ter um protagonismo na sociedade, uma influência dentro da sociedade muito maior do que se tinha antes, né, um prestígio diante da sociedade muito maior, principalmente por parte da monarquia. Só que isso não acontece, né? Inclusive, a Marinha vai ser, digamos assim, até mais bem vista por conta da coroa e, inclusive, tendo ele mais investimentos do que os militares. Então, esse é o primeiro ponto. A alta cúpula dos militares aí começa a ter um olhar aí de mais ressalvas com relação à monarquia. Outro fator importante é a questão da igreja. A igreja não gostava dessas ideias de deixar outras religiões circulando livremente ali, as ideias, né? Outras ideias religiosas circulando livremente ali na sociedade, principalmente as ideias maçônicas que ganhavam corpo, né, ali na elite. E isso é uma coisa que a igreja buscava, né, através do império, essas ideias serem rechaçadas. Mas dizem as más línguas que o próprio imperador Dom Pedro II ele era maçom. Outro ponto extremamente importante era essa elite que acompanhava ali o Brasil, né, os fazendeiros. Os fazendeiros buscavam uma indenização, tendo em vista que a Lei Áurea foi cumprida, foi descrita ali em 1888, propagando ali a libertação total da escravidão, né? O Brasil ali rechaça essa ideia de escravidão, tendo em vista que o Brasil vai ser o último país a decretar o fim da escravidão, através da Lei Áurea. Bom, e o último ponto que é extremamente importante são as ideias positivistas, né? Essas ideias republicanas passam a ganhar ainda mais força, tendo em vista que na Europa essas ideias republicanas elas ganham muito mais força, tem diversos países já republicanos já na Europa, então serve como base aí para o Brasil, tanto as ideias positivistas de progresso e ordem, quanto essas ideias aí republicanas. Bom, dentro desse contexto agora vai entrar 3 personagens extremamente importantes que fizeram com que toda essa história aí ocorresse, né? Acontecesse essa transição. Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva. Bom, o Marechal Benjamin Constant, ele era um tenente-coronel, e o Quintino Bocaiúva ele era um jornalista, e o Marechal Deodoro da Fonseca ele era o marechal aí, ele é esse
nome, né, Marechal, é um título militar aí de alta patente. Então, o Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva, eles eram as lideranças dessas ideias positivistas e republicanas que estavam aqui no Brasil. Entretanto, para efetivamente a gente ter a transição para um Brasil república, eles, né, no caso, o Benjamin Constant e o Quintino, dentro dessa liderança, precisava desse apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, tendo em vista que o Marechal era totalmente pró-monarquia, amigo pessoal de Dom Pedro. Para isso, eles tiveram que montar estratégias ali para conseguir esse apoio do Marechal Deodoro da Fonseca. Então nós vamos ter ali, né, algumas estratégias importantes. A primeira estratégia foi que no dia 15, ou melhor, 2 semanas antes do dia 15 de novembro, que é a proclamação da República, nós vamos ter aí essas ideias republicanas ganhando ainda mais força, né, ali os setores da elite ali se organizando. É tanto que no dia 15 eles vão inventar uma mentira para o Marechal Deodoro da Fonseca, no qual, né, recebendo ordens do Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto iria prender o Marechal Deodoro da Fonseca, tendo em vista que o Marechal Deodoro da Fonseca estava coadunando com essas ideias republicanas. Essa foi a desculpa. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca acredita nessa mentira contada pelo Benjamin e pelo Quintino, veste suas indumentárias ali militares, vai para o quartel, reúne a sua tropa e depõe, tira ali do poder o Visconde de Ouro Preto. Não satisfeito com essa história, o Marechal Deodoro da Fonseca vai para casa porque ele estava doente, né? O Benjamin Constant e o Quintino, eles contam uma segunda mentira, no qual Dom Pedro II estaria colocando Gaspar Silveira no lugar do Visconde de Ouro Preto. E só que aí vai entrar uma questão interessante. O Gaspar Silveira era um inimigo mortal aí do Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque tempos atrás, eles tinham aí disputado o amor da Maria Adelaide, né, no qual o pai dela era um barão importante do sul, no qual esse Gaspar Silveira, digamos assim, que teve mais proveitos, né, roubou aí o coração da Maria Adelaide, deixando o Marechal Deodoro da Fonseca para trás. E isso gerou essa inimizade aí mortal, que inclusive para o Marechal Deodoro da Fonseca ter na concepção que agora o primeiro-ministro do Brasil seria esse Gaspar Silveira, era inconcebível. Então, a partir disso, dessa concepção, dessas informações, aí sim o Marechal Deodoro da Fonseca passa aí a ingressar, né, nessas ideias republicanas, e a partir disso nós vamos ter aí o golpe da República, no qual o Marechal Deodoro da Fonseca aí sim assina lá os documentos já tragos ali previamente pelo Benjamin Constant e pelo Quintino, e aí nós temos a proclamação da República. Alguns contam, né, alguns historiadores relatam, né, de uma forma assim irônica, que por conta desse ressentimento amoroso nós vamos ter aí a proclamação da República, por conta de um amor, né, de uma mulher. Então o Brasil tem dessas suas histórias e dessas peculiaridades dentro da sua história. Alguns fatos interessantes agora sobre a família real. Nós vamos ter aí essa república, ela foi propagada, né, promulgado ali através do Marechal Deodoro da Fonseca de forma prévia. Mas essa forma prévia durou 104 anos, ou seja, vivemos 104 anos dentro de uma república provisória, onde a princípio ia ter uma consulta popular, só que essa consulta popular de 1889 só vai acontecer em 1993. Então nós vamos ter aí esse hiato aí, né, de consulta popular. E realmente essa transição aí do Brasil à República não tinha um apelo, um apoio popular, efetivamente. Era insatisfação das elites. Isso é um ponto muito curioso quando a gente para estudar sobre essa transição aí, né? Eram as elites que estavam insatisfeitas com o modelo, né, de monarquia, não o povo. É tanto que alguns historiadores vão dizer que a população olhava todos esses acontecimentos de uma forma bestializada, né, com o que estava ocorrendo aquilo ali. Todo esse processo, né? Então, dentro disso, nós vamos ter alguns acontecimentos aqui no qual, por exemplo, Dom Pedro II ele vai morrer 2 anos depois, né, de 1889, e a Imperatriz Teresa Cristina ela morre no mesmo ano, ali em dezembro, dia 28 de dezembro, ela vai acabar falecendo. Uma questão interessante também é que eles só vão poder, a família real, retornar no Brasil 31 anos depois, em 1920. Tá? Então, todas essas questões aí de exílio vai ocorrer, inclusive isso vai servir palco para ter esse certo saudosismo
da monarquia, onde muitos vão defender atualmente essa volta da monarquia, tendo em vista todo o processo republicano que nós temos hoje. Então, o que nós vamos ter também aí de transição nesse período importante se destacar? Algumas ressignificações, por exemplo, a questão da bandeira, a bandeira que antes o verde representava o imperador e o amarelo representava a imperatriz, dentro desse processo de ressignificar, vai representar as riquezas naturais, né? Então, dentro da República, essas cores vai representar as riquezas naturais, e o próprio hino da República nós vamos ter ali tirar todas as referências que se fazia ao Império. Então é uma questão bem interessante. Quando a gente passa por esse processo de análise republicano, o que a gente pode notar, né? Que primeiro não tinha esse apoio popular, tinha essa insatisfação por parte dessa elite, tinha esse enfraquecimento por parte da monarquia, como eu já falei, com relação às causas, e o que de fato hoje, né, nós compreendemos da monarquia, ou melhor, da república, é que a nossa república ainda precisa dar efetivamente um segundo passo, um passo de evolução, e nós deixarmos de ser uma república que era uma insatisfação com relação à monarquia, e a partir disso se fez essa concepção de república sem pensar efetivamente nas demandas populares, sem pensar justamente nessa questão voltada para o povo. Ainda assim, hoje nós temos uma política hoje representada por um centrão, onde, independente do político, seja de direita ou seja de esquerda, se você não suprir a demanda desse centrão, simplesmente você não governa. Ou seja, ainda assim, essas elites ainda passam aí, está comandando a política sem que de fato se pense no povo.